O direito à indenização pela perda de uma chance. A teoria pela perda de uma chance criou uma nova modalidade de dano, dando ensejo à indenização decorrente da subtração futura de obtenção de um benefício ou de evitar um prejuízo. Solta a vinheta! Você está no canal Fatos Jurídicos, Interações e Entretenimentos. Sou o Dr. Elias Pereira, advogado, e peço a gentileza de se inscrever no canal, curtir este e outros vídeos, a fim de contribuir para a melhoria do canal e, dessa forma, transmitir informações atualizadas sobre determinados temas. Bom, a teoria pela perda de uma chance criou uma nova modalidade de dano, ensejando a indenização decorrente da subtração da oportunidade futura de obtenção de um benefício ou de evitar um prejuízo. Referida teoria foi inspirada na doutrina francesa perte d'une chance, segundo a qual, se alguém praticando um ato ilícito faz com que outra pessoa perca uma oportunidade de obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo, mencionada conduta enseja indenização pelos danos que forem causados. Resumindo, o autor do ato ilícito, com a sua conduta, faz com que a vítima perca a oportunidade de obter uma situação futura melhor. Com base nesta teoria, indeniza-se não o dano causado, mas sim a chance perdida. A teoria da perda de uma chance é adotada no Brasil e aplicada pelo STJ, que exige, no entanto, que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, não mera possibilidade de dano. Em outros julgados, fala-se que a chance perdida deve ser real e séria, que proporcione ao lesado efetivas condições pessoais de concorrer à situação futura esperada. O dano resultante da aplicação da teoria da perda de uma chance é classificado como uma terceira categoria, diferente do dano emergente e dos lucros cessantes. Com efeito, a teoria da perda de uma chance visa a responsabilização do agente causador não de um dano emergente, tampouco de lucros cessantes, mas de algo intermediário entre um e outro. Precisamente a perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa que muito provavelmente se alcançaria não fosse o ato ilícito praticado. Exemplo de aplicação desta teoria. Aplica-se a teoria da perda de uma chance no caso do candidato a vereador que deixa de ser eleito por reduzida diferença de 8 votos após atingido por notícia falsa publicada por jornal, resultando por isso a obrigação de indenizar. A teoria da perda de uma chance pode ser aplicada nas relações de direito público. Existem alguns ministros do STJ que defendem que a teoria da perda de uma chance poderia ser aplicada também nas relações entre o Estado e o particular. A teoria da perda de uma chance é aplicável no caso de erro médico, na hipótese em que o erro tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura de paciente que venha a falecer em razão da doença tratada de maneira inadequada pelo médico. Veja um caso concreto julgado pelo STJ. R, viúvo de V, ajuizou ação de indenização contra M, médico responsável pelo tratamento da falecida, que possuía um câncer no seio. O autor alegou que durante o tratamento da doença, M cometeu uma série de erros médicos, entre os quais se destacam os seguintes. Após o tratamento inicial da doença, não foi recomendada quimioterapia.
a mastectomia realizada foi parcial, quando seria recomendável mastectomia radical. Não foi transmitida à paciente orientação para mais nada ou para não engravidar. Com o desenvolvimento da doença, novamente o tratamento foi inadequado. O aparecimento de metástase foi negado pelo médico. Entre outras alegações, o laudo pericial apontou que houve erro de fato, erro médico. O réu foi condenado por danos morais e materiais, tendo sido aplicada a teoria da perda de uma chance. O caso chegou até o STJ, que manteve a condenação em acórdão vazado nos seguintes termos. O STJ vem enfrentando diversas hipóteses de responsabilidade civil pela perda de uma chance, em sua versão tradicional, na qual o agente frustra a vítima uma oportunidade de ganho. Nessas situações, há certeza quanto ao causador do dano e incerteza quanto à respectiva extensão, o que torna aplicável o critério de ponderação, característico da referida teoria, para a fixação do montante da indenização a ser fixada. Precedentes. Nas hipóteses em que se discute erro médico, a incerteza não está no dano experimentado, notadamente, mas nas situações em que a vítima vem a óbito. A incerteza está na participação do médico nesse resultado, à medida que, em princípio, o dano é causado por força da doença e não pela falha de tratamento. Julgado em 4/12/2012. Visto que isso, nota-se que a aplicação da teoria da perda de uma chance, no caso de erro médico, possui algumas diferenças da aplicação tradicional às demais hipóteses. Outros casos bem interessantes que ocorreu recentemente conta que determinado investidor que teve suas ações vendidas por um banco sem autorização, tendo sido indenizado com base na teoria da perda de uma chance. A quarta turma do Tribunal de Justiça, STJ, aplicou a teoria da perda de uma chance para estabelecer a responsabilidade de um banco pelo prejuízo que o investidor teve ao ser privado de negociar suas ações por valor maior, após elas serem vendidas sem autorização. Por unanimidade, o colegiado negou o recurso apresentado pelo banco e confirmou o dever de indenizar, nos termos do acordo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, TJRS, com base no enquadramento dos fatos aos pressupostos de teoria da perda de uma chance. Segundo o processo, o investidor contratou o banco para intermediar seus pedidos de compra e venda de ações na Bolsa de Valores. Para tanto, pediu um empresário para a compra das ações. Na Justiça, o correntista alegou que, sem consultá-lo, o banco vendeu as ações, o que lhe trouxe prejuízo, pois o impediu de negociar os papéis em condições melhores. O valor reclamado a título de indenização tomou por base a cotação das ações um ano depois da venda, quando estavam bem mais valorizadas. No recurso apresentado ao STJ, o banco alegou que as ações alienadas eram garantia do empréstimo tomado pelo correntista. Segundo a instituição financeira, em dado momento, o correntista utilizou todo o limite de sua conta, não efetuando a reposição dos valores em tempo hábil, assim, ao banco realizar o resgate, liquidação das ações da carteira para repor o crédito utilizado pelo cliente. Assim sendo, a teoria da perda de uma chance auxilia na obtenção de uma reparação nos casos que decorrem do sentimento de frustração de uma oportunidade perdida, sendo de relevante importância destacar que no momento de aplicar esta teoria, o dever de reparar o dano caracteriza somente após a análise apurada do caso concreto,
considerando principalmente a razoabilidade e a probabilidade de ocorrência do resultado que a vítima buscava e que alega ter sido perdida. Assim, para que se configure a responsabilidade civil por perda de uma chance, é necessário que estejam presentes as condições que ocasionaram a reparação, como o dano, perda da probabilidade séria e real, a conduta omissiva ou comissiva do agente e o nexo causal entre tal conduta e o resultado danoso. Existem inúmeras outras oportunidades de se aplicar esta teoria. Basta apresentar o caso a um especialista ou um profissional de confiança, a fim de verificar a possibilidade de ingresso neste tipo de demanda. Então, o que você achou deste assunto? Qual a sua opinião? Deixe nos comentários, ok?